E aí pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje com mais um vídeo da nossa sequência de como ser um bom professor de capoeira. O que acontece? A maioria dos professores, quando eles vão dar aula, eles não planejam. E essa falta de planejamento vem pelo fato deles já saberem a capoeira, saberem as golpeação, saberem as sequências. Aí eles começam a dar aula. Os alunos, muitas vezes, ficam perdidos. Aí é um ou outro que aprende, aqueles que têm o corpo já desenvolvido para aprender de movimentação, ou de sequência, ou de copiação. Então, o que acontece? Para o professor dar uma boa aula, ele teria que planejar como é que ele vai dar essa aula. Ou seja, ele teria que ter um planejamento de como ele vai fazer aquele determinado aluno aprender tal movimento, por exemplo, um macaquinho, ou uma ponte, ou um mortal, o que for. Então, o planejamento é importantíssimo nesse tipo de trabalho. Porque tem professores, às vezes, ou mestres, eles sabem também, por exemplo, eles querem que o aluno aprenda a história da capoeira. Ele sabe a história do Brasil colônia até a atualidade. Mas para passar isso para a pessoa, tem que ter planejamento e metodologia. Você vai compreender? Ou seja, você tem que saber como é que você vai passar isso e planejar o como você vai passar isso, para que entre na cabeça desse aluno. Porque todos os alunos vão ter dificuldade em algumas coisas e facilidade em outras. Então você tem que saber trabalhar. E para trabalhar, precisa da palavra-chave de hoje: planejamento. Planejar as aulas, planejar o que vai falar, planejar o que você vai passar. Porque senão na aula ou não consegue aprender, às vezes até desanima, achando que nunca vai aprender aquela movimentação. Por exemplo, o aluno quer aprender um macaquinho, como eu dei o exemplo. Ele vai achar que nunca vai aprender o macaquinho. E por isso, às vezes, até desiste da capoeira, porque acha os movimentos difíceis. E pelo fato de ele achar os movimentos muito difíceis, ele desiste. Mas, na realidade, o que está faltando é planejamento. Por exemplo, para acompanhar o raciocínio, a pessoa que aprende o macaquinho, o que ele tem que fazer? Aprender pontes primeiro. Aprendeu a fazer a ponte, ele aprende a fazer a ponte e voltar. Aprendeu a fazer a ponte e voltar, aí ele tenta fazer o macaquinho desse é bonito. Você compreender? Então, ou seja, é um processo. Ponte e reversão, você volta ela. Depois o macaquinho. Se você tentar aprender o macaquinho direto, tem gente que consegue. Só que não é todos. Se a ponte a coluna da pessoa não for tão mole, não for tão alongada, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir com facilidade. E automaticamente o movimento vai ficar sendo mais difícil do que parece. Então o planejamento ele é importante nesse sentido. Mesma coisa a história da capoeira. Você começa lá do Brasil Colônia, depois porque a história da capoeira anda junto com a história do Brasil. E a capoeira ela é uma sequência histórica. Ela passou por várias revoluções, passou pela Guerra do Paraguai, passou por vários episódios junto com a história do Brasil até se tornar o patrimônio cultural da humanidade. Ou seja, você vai ter que ter um planejamento de como vai ensinar isso para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto. Você consegue compreender porque o planejamento é importante? Então, se você não planejar, muito provavelmente vai virar uma bagunça a aula. Bagunça no sentido, não no bagunça de ser desorganizado, bagunça da pessoa não conseguir compreender as coisas tudo ou pela metade ou mal compreendida. Entendeu? Então a dica de hoje, para você ser um professor, independente da graduação, ou dependente do semestre, ou se você dá aula, mas não é professor, é planejar. Se você planejar suas aulas, o que você vai passar, o que você vai falar, os seus alunos vai se desenvolver. E em cada aula, qual é o objetivo que você quer ser atingido com aquela aula e olhar se o objetivo foi atingido.
Por exemplo, se o objetivo foi atingido naquela aula, se for você planejou por uma semana, se o objetivo foi atingido naquela semana. Entendeu? Então você tem que planejar, colocar o objetivo e medir esse objetivo. Fazendo isso, as suas aulas vão render bem mais, entendeu? Os seus alunos vão render bem mais. E eles vão ficar, você vai mesmo observar que eles vão se desenvolver mais rápido, mais rapidamente. Você consegue compreender? Então, a dica é planejar. Deu hoje. Depois nós vamos pôr mais. Depois eu vou ver se eu consigo fazer mais vídeo para ver se ajuda vocês. Mas às vezes eu demoro a fazer por causa é muita tarefa, entendeu? É muita coisa. Aí às vezes não dá tempo. Mas sempre quando eu posso, eu posto. Entendeu? Ou de toque, ou alguma dica sobre aula, entendeu? Mas a demora é porque realmente o tempo é bem resumido. Então, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se tiver algum pedido sobre algum tema, pode deixar também. Eu queria saber, dentro da possibilidade, a gente tenta responder. Um axé a todos e até o próximo vídeo.